Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos utilizar esse simulador de circuitos chamado Faustad. É um simulador gratuito, o link está aí nas descrições do vídeo. E nós vamos fazer um Schmitt Trigger. O que é um Schmitt Trigger? É um gatilho de Schmitt, tá? É um circuito que tem dois limiares de entrada, ou seja, duas tensões que você deve alcançá-las para mudar a saída. Então, na saída do Schmitt Trigger, a gente tem nível alto, nível baixo, ligado e desligado. Então, para a gente ligar a saída, a gente tem que chegar na entrada no limiar maior, e para desligar a saída, a gente tem que chegar no limiar mais baixo, tá bom? Mas a gente vai fazer nessa aula usando um operacional simples, por exemplo, um LM324, que é um integrado que tem 4 operacionais internos. A gente vai usar um deles, tá? Então eu vou aqui e eu vou escolher um bloco ativo, um operacional. Aqui eu tenho um operacional. Eu vou fazer ele funcionar como Schmitt Trigger. O amplificador operacional tem duas entradas, uma entrada inversora, que tem um símbolo de menos, e uma entrada não inversora, que tem um símbolo de mais. Tá? O que significa isso? Significa que ele pode funcionar numa região linear. O que é a região linear? É quando ele amplifica. Como é que ele amplifica? Você pode aplicar o sinal na entrada não inversora ou na entrada inversora. Se você aplicar o sinal da entrada não inversora, essa que tem o mais, o sinal de saída vai estar amplificado e com a mesma fase da entrada. Se a entrada aumenta, a saída aumenta. Se a entrada diminui, a saída diminui. Agora, se você aplicar o sinal na entrada inversora, que tem o menos, aí o sinal vai ser amplificado e invertido. Se a entrada aumenta, a saída diminui. Se a entrada diminui, a saída aumenta, tá bom? Você pode aplicar dois sinais aqui nas duas entradas, e aí ele funciona como um amplificador diferencial ou somador, dependendo se os dois sinais que você aplicar aqui tiverem a mesma fase ou fase invertida. Se os dois sinais estiverem com mesma fase, eles vão ser subtraídos e na saída aqui a gente vai ter a subtração dos dois sinais amplificada. Se os dois sinais estiverem em fase invertida, a saída vai ter o sinal somado, tá? O sinal amplificado, a soma dos dois sinais que entrou. Ele também pode ser usado, o operacional, como um buffer. O buffer é um circuito que tem uma impedância alta de entrada e uma impedância baixa de saída. Você pode aplicar uma tensão na entrada com uma corrente bem pequena e obter a mesma tensão na saída com uma corrente bem mais alta. Você consegue aumentar a potência de saída aumentando a corrente. Porém, nessa aula aqui, a gente não vai falar do operacional como amplificador, e sim como comparador. Ou seja, a saída dele vai ficar ligando e desligando de acordo com as tensões aplicadas aqui nas entradas. Você aplica duas tensões, uma em cada entrada, e dependendo de qual delas for maior, a saída vai ficar ligada ou desligada. Se você aplicar a tensão mais alta no mais, na entrada não inversora, a saída liga, fica alta. Se você aplicar a tensão mais alta na entrada menos inversora, a saída desliga. Só que no caso do LM324, vai depender da tensão que a gente vai alimentar, e esse circuito que a gente vai fazer no Faustad, a gente vai alimentar com 6 volts. Se você alimentar o LM324 com 6 volts, a saída dele, quando ele está ligado, é mais ou menos 4,5 volts, tá? Quando você alimenta ele com 6. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir isso aqui, ó. Ó, eu tenho tensão de saída máxima 15, mínima menos 15. Eu vou colocar a máxima 4,5 e a mínima 0. Pronto. Isso quer dizer que quando a saída estiver ligada é 4,5, quando estiver desligada é 0. Tá? Vou colocar uma carga aqui na saída, que vai ser um resistor. Vai ser um resistor aqui, ó. E um LED. E aqui eu vou colocar o terra. Esse resistor aqui vai ser de 470 ohms. 470 ohms. E aqui na saída, pessoal, vou colocar o multímetro para vocês verem
a tensão que vai aparecer aqui na saída. Ó, multímetro aqui na saída. Muito bem, tá? Beleza. Agora vamos usar ele como um comparador. Então eu vou fazer um divisor de tensão, 2 resistores de 1K. E eu vou colocar esse divisor, nesta entrada aqui, ó, na entrada inversora. Eu poderia colocar na outra também, tá? Aqui eu vou colocar o mais B de 6 volts e aqui o terra, o ground. Bom, como esses resistores são iguais, no meio deles eu vou ter 3 volts. Então eu vou alimentar a entrada inversora com 3 volts. Esse agora é o limiar do amplificador operacional, é o threshold que se chama, né? O limiar. Isso quer dizer que nessa entrada positiva aqui, a entrada não inversora, se eu tiver menos de 3 volts, a saída fica desligada. Se eu tiver mais de 3 volts, a saída liga. Tá? Então o limiar agora é 3 volts porque ele foi determinado pela tensão aplicada na outra porta, na outra entrada. Se eu colocar 2 volts aqui, o limiar vai ser 2. Aí aqui, se tiver mais que 2, a saída liga. Se tiver menos que 2, a saída desliga. No caso aqui, a gente vai deixar em 3 volts. Tá? Deixa eu colocar esse visor um pouquinho mais para trás. Um pouquinho mais para trás. Pronto, aqui tá bom. Beleza. Agora, pessoal, nós vamos usar um outro divisor para colocar nesta entrada e vai ser o mesmo. Olha lá, vai ser o mesmo divisor. Aqui, ó. Eu vou fazer copiar e colar. Vou pegar o mesmo divisor. E vou aplicar nessa entrada. Muito bem, é o mesmo divisor. Isso quer dizer que as duas entradas vão ficar iguaizinhas, 3 e 3. Se esses resistores fossem exatamente iguais, tivessem exatamente os mesmos valores, eu teria 3 e 3. E se eu tiver as duas entradas com exatamente a mesma tensão, a saída vai ficar num valor intermediário entre o ligado e desligado. Como o desligado é 0 e o ligado é 4,5, na saída vai ficar uns 2,25. Vamos ligar aqui para a gente ver. Ó, 2,25. Por quê? Porque as duas entradas estão exatamente iguais, com exatamente a mesma tensão, 3 e 3. Mas dificilmente isso vai acontecer, porque existe a tolerância dos resistores. Vamos supor que esse resistor de cima ali não é 1K. Vamos supor que, devido à tolerância, ele é de 999 ohms. Ó, 999. Esse é de 1K. Esse é 999. O que significa que, como esse aqui é um pouquinho maior, a tensão aqui vai ser um pouquinho acima de 3 volts. Olha o que vai acontecer. Ligou a saída. Por quê? Porque aqui eu tenho mais do que 3 volts, um pouquinho mais. Já é o suficiente para ligar a saída. Agora vamos supor que esse resistor não é mais 999. Agora ele é 1.001K. Ele está marcado 1K, só que ele é de 1.001K. Ou seja, ele é um pouquinho maior. Como esse é um pouquinho menor, a tensão aqui vai ficar um pouquinho abaixo de 3 volts. Olha o que acontece. Desliga a saída. Olha, então quer dizer que o limiar aqui desse circuito é 3 volts. Maior do que 3 na entrada não inversora, liga a saída. Menor do que 3 na entrada não inversora, desliga a saída. Beleza? Isso aqui não é um Schmitt Trigger. É um comparador comum. Tá? Para fazer um Schmitt Trigger, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou tirar esse divisor daqui, por enquanto. E eu vou acrescentar 2 resistores
aqui, um para realimentar e o outro aqui na entrada. Tá? Muito bem. Então, eu vou trazer esse divisor aqui para mais perto. Trazer esse divisor aqui, ó. Pronto. Muito bem. Deixa eu empurrar esses resistores aqui um pouquinho mais para cima. Um pouquinho mais para cima e esse aqui um pouquinho mais para baixo. Muito bem. Aqui eu vou colocar fio, fio, fio. É o mesmo divisor, só que eu vou puxar esse aqui um pouquinho mais para cá. Pegar o fio. Beleza. Agora eu vou colocar um resistor de realimentação aqui. Fio. Um resistor aqui. Da saída para a entrada. E eu vou colocar outro aqui, ó. Beleza. Aqui neste ponto vai ser o Schmitt Trigger. Eu vou colocar esse resistor aqui de 100K. E esse aqui de 50K. Tá? Então o que acontece? Esse resistor é o dobro desse. Então aqui agora eu não vou ter, neste ponto, eu já vou ter dois limiares. Pelo seguinte, porque a tensão desse resistor vai se somar e subtrair com a tensão de limiar aqui. Ó. Aqui o limiar não é 3 volts? Maior ou menor? Então o 3 volts aqui vai ser a nossa referência. O limiar aqui vai ser a referência. Esse resistor, a tensão em cima dele vai se somar com o 3 volts aqui e vai dar o limiar mais alto. Aonde a tensão tem que chegar nesse ponto para eu ter 3 volts aqui. E a tensão no resistor vai se subtrair a esse ponto, indicando para a gente 3 volts aqui vai subtrair a tensão do resistor, o que sobrar aqui é o limiar mais baixo. Significa que a tensão que eu tenho que ter aqui para aqui voltar para 3 volts. Tá? Então o limiar mais alto é 3 mais essa. O limiar mais baixo, a tensão daqui menos essa. Tá? Ó, limiar mais alto, a tensão dele mais essa. Limiar mais baixo, a tensão dele, a tensão daqui menos a dele. Tá? Então eu vou ter dois valores diferentes aqui, que atingindo esses dois valores, nós vamos chegar no 3 volts aqui. Passou um pouquinho, passa um pouquinho do 3. Ficou um pouquinho abaixo do 3 volts. Tá? Então, recapitulando. A tensão desse resistor vai somar com a daqui para dar o limiar mais alto. A tensão daqui vai subtrair a do resistor para dar o limiar mais baixo. Beleza? Então a tensão desse resistor é extremamente importante. Quanto maior for esse resistor, maior é a queda dele. Se maior é a queda dele, maior é a diferença entre os dois limiares. Porque se a tensão de queda dele é alta, na hora que somar vai ficar bem mais alta, na hora que subtrair vai ficar bem baixa. Tá? Então se esse resistor aqui for alto, a queda de tensão dele é alta, na hora que soma, sobe bastante, e na hora que subtrai, diminui bastante. Quanto maior o resistor, maior a diferença entre os dois limiares. Quanto menor esse resistor, menor é a diferença entre os dois limiares. Legal? Muito bem. Agora, nós vamos fazer aqui o nosso primeiro divisor de tensão. Vou pegar esse divisor aqui. E vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou colocar ele aqui. Colocar ele aqui. Mas não direto, através de uma chave. Vou colocar uma chave aqui, ó. Uma chavinha. Tá? Chavinha. Bem nesse ponto. No resistor aqui, ó. Aqui vai ser os dois limiares. Aqui é só um, aqui dois. Tá? Muito bem. E eu vou colocar outro circuito desse. Ctrl V. Aqui. Opa.
Vamos lá. Vamos ver. Olha lá, outro circuito, outro divisor. Fazer mais para baixo aqui um pouquinho. Tá bom. Vou tirar esse cara daqui de cima. Beleza, aqui eu vou colocar outra chavinha. Outra chavinha, S, outra chave. E ela vai ligada aqui, ó. Muito bem. Esse divisor, ele vai me dar um dos limiares. E esse outro vai dar o outro limiar. Tá? Para vocês entenderem como é que funciona a Schmitt Trigger. Então aqui eu vou ter o limiar maior e aqui o limiar menor. Bom, supondo que aqui seja 0 volt. Para ligar, aqui tem que chegar em 3. Aqui tem 0, para ligar aqui tem que chegar em 3. Na verdade, passar um pouquinho do 3 para poder ligar aqui. Então, por enquanto, aqui tem 0, tá? Se aqui tiver que chegar no 3, quer dizer que a queda de tensão nesse resistor aqui vai ser 3 volts, porque eu vou ter 3 aqui e 0 aqui, ó. Então, eu tenho uma queda nesse resistor de quantos volts? 3. Como esse resistor é a metade dele, se eu tenho 3 volts nesse resistor, aqui eu vou ter a metade, 1,5. 1,5. Então eu tenho 3 aqui, porque aqui é 3, aqui é 0. 3 mais 1,5, 4,5. Então aqui eu tenho que ter 4,5. Quantos volts eu tenho que ter aqui? 4,5. Tá? 4 volts e meio. Como é que eu obtenho 4,5? Bom, esse resistor aqui, ele tem que ter 4,5. E esse aqui 1,5. Ele tem 6, né? Então, ó, 1,5 nesse e 4,5 nesse aqui, ó. A divisão, né? 1,5 e 4,5. Se eu dividir 4,5 por 1,5, quer dizer que esse resistor ele tem que ser 3 vezes maior que esse. Como é que é? Esse resistor tem que ser 3 vezes maior que esse. Como esse aqui é 1K, esse aqui tem que ser de 3K. 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 Eu vou colocar um multímetro aqui, ó. Vamos ver. Óculos, voltímetro. Ó o multímetro aqui, ó. Ó o multímetro aqui, ó. Ó o multímetro aqui. Legal? Vamos ligar para ver? Ó, tem 4,5 aqui, ó. Eu já tenho 4 volts e meio aqui, ó. Certo? 4 volts e meio. Muito bom. 4 volts e meio. Por quê? Porque aqui é 0, aqui é 3. Com mais 1,5, 4,5. Então eu tenho 4,5 aqui, ó. Na hora que eu ligar a chave, eu tenho que colocar um pouquinho maior do que 4,5, né? 4,5 eu colocar um pouquinho maior. Então esse resistor aqui, ele não vai ser de 4,5, ele não vai ser de 3K, ele pode ser 3,1K. Então eu vou colocar ele um pouquinho maior, 3,1K. Ó, 3,1, um pouquinho maior, né? 3,1. Agora eu tenho um pouquinho mais de 4,5, tá vendo? Ó? O limiar é 4,5, mas eu tenho que passar ele, ó. Eu passei um pouquinho. Agora eu consigo ligar a saída, tá vendo? Beleza. Muito bom. Então, eu já tenho um limiar aqui, ó, 4,5. Esse divisor, ele me dá um pouquinho mais de 4,5, já supera, e aí eu já consigo ligar a saída. Só que a saída tá ligada agora, tá vendo? Ela tá com 4,5. E para desligar ela? Para desligar ela, eu tenho 4,5 aqui, aqui eu tenho que chegar no 3 de novo. Tá? Ó, eu tenho 4,5, aqui eu tenho que chegar no 3. Lembre-se que aqui é 3 o limiar. 4,5 menos 3 dá 1,5. Agora a queda desse resistor tem que ser 1,5 volt. 1,5. Tá? 1,5 volt, porque aqui é 4,5 e aqui é 3. 1,5. Esse é metade. Se aqui é 1,5, aqui é 0,75. 0,75. Muito bem. Aqui é 3. Aqui a queda dele é 0,75. 3 menos 0,75, 2,25. Então aqui eu tenho que ter um pouquinho menos que 2,25.
pouquinho menos que 2,25, tá? Muito bem. Então, esse resistor, ele vai ficar com 2,25. Esse 3,75, né? Porque tem que completar os 6 volts. Então, 3,75, 2,25. 3,75, 2,25. Dividindo esse valor por esse, dá 1,6. 1,666. Dá 1,67. 1,67. Então quer dizer que se esse resistor é 1K, esse teria que ser 1,67. Mas eu não vou colocar 1,67. Ele teria que ser 1,67. Tá? Eu vou colocar ele 1,7, um pouquinho maior. 1,7K. Aí a gente vai ver quantos volts tem aqui com outro multímetro. Vamos colocar outro multímetro. Aqui, ó. Vamos ver. Um pouquinho menos que 2,25. Ó, 2,22. Então percebam que o limiar para cima é 4,5. O limiar para baixo é 2,25. Se eu baixar um pouquinho o limiar, 2,22, vai ser suficiente para desligar a saída, ó. Olha lá. Saída desligou. Para ligar a saída, um pouquinho mais de 4,5. Ligou a saída. Um pouquinho menos para desligar. Desligou a saída. Um pouquinho mais de 4,5 para ligar. Então, eu tenho esses dois limiares aqui, ó, 4,5 e 2,25. 4,5 e 2,2, tá? Para ligar e para desligar. O Schmitt Trigger é isso. Ó, o Schmitt Trigger é isso. Dois limiares de tensão, tá? Pessoal, agora, curiosidade. O Schmitt Trigger, quando ele está ligado ou desligado, se você aplicar uma outra tensão, por exemplo, eu vou pegar uma outra chave, eu vou pegar outra chave aqui, ó. Outra chave. Ó, tem uma chave aqui, tá? Eu vou pegar a tensão daqui, que é 3 volts. 3 volts. Vou pegar a tensão daqui, 3 volts. E vou jogar aqui, ó, no ponto de Schmitt Trigger. Esse ponto aqui, ó. Vamos lá. Ligando. Ele tá ligado. Ó, os limiares são esses. O threshold acima e abaixo são esses dois. 3 volts, ele está no meio desses dois. Será que se eu aplicar 3 volts aqui, muda o estado? Vamos ver. Não muda. Olha lá. Não muda. Não adianta aplicar 3 volts aqui, não muda. Porque 3 volts está no meio dos dois limiares. E se eu desligar? Desligou. Se eu aplicar 3 volts aqui, será que muda o estado? Não muda. Certo? Não muda. De jeito nenhum. Legal? Muito bem. Então, essa chave aqui é inútil. Isso aqui, pessoal, seria, por exemplo, ruído entre as duas tensões limiares. O Schmitt Trigger ele tem essa vantagem. Como ele tem 2 níveis, tem que chegar nos 2 níveis para mudar o estado. O nível de cima e o nível de baixo. Tá? Então, essa chave aqui não faz diferença nenhuma. Tá? Muito bem. Agora, pessoal, bora lá para os valores comerciais. Ó, eu coloquei aqui valores que estão fora do padrão. Se a gente colocar valores comerciais, será que esse circuito funciona? Bom, 470 é comercial, 100K é comercial, 1K é comercial, 50K não é. Então a gente pode pôr aqui um de 47. 47K, tá? 3K1. 3K1 não é comercial. Então aqui a gente pode colocar 1K e 2K2 em série. Então aqui, ó, eu posso colocar 2 resistores, ó. Aqui eu posso reduzir aqui um pouco, aqui um pouquinho, e aqui eu posso colocar outro resistor, valores comerciais 1K, esse aqui vai ser 2.2K, 2.2K, olha lá, 2K2, tá? 2K2, muito bem. Quanto que eu consigo agora?
Olha lá, muito próximo, um pouquinho acima de 4,5, tá vendo? 4,57. Muito bem. E aqui, 1,7 é comercial? Não é. Aqui eu vou usar 3 resistores. Vou tirar isso aqui, ó. Aqui eu vou colocar um resistor. Aqui eu vou colocar outro resistor. E aqui eu vou colocar outro resistor. Esse daqui vai ser de 220 ohms. Esse daqui vai ser 470. E esse daqui vai ser de 1K mesmo. Então aqui vai dar 1690. Lembra que era 1.7? 1700? 1690. Vamos ver quanto que eu obtenho aqui, ó. Quase o mesmo valor de antes. Funciona o Schmitt Trigger? Funciona. 4,5 é o limiar. Passou um pouquinho, liga a saída. 2,25 é o limiar. Um pouquinho abaixo, desliga a saída. Olha que interessante, né? Então, se vocês quiserem montar esse circuito, aqui a gente tem um Schmitt Trigger usando um simples operacional, tá? Os operacionais que já são Schmitt Trigger, eles já são montados dentro do CIs, já com os resistores, com os componentes adequados, até para o limite, para o limiar de tensão ou para os limiares que ele vai trabalhar. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um Schmitt Trigger aqui montado com 2 limiares, resistores padronizados e um operacional simples, que na saída tem 4,5 quando está ligado e 0 quando está desligado, com uma alimentação de 6 volts, 4 pilhas. Tá bom, pessoal? Gente, se vocês gostam de fonte de alimentação, quiserem aprender sobre fonte, primeiro link aqui na descrição do vídeo, você pode adquirir a nossa coleção de fonte, nossos e-books, inclusive nos CIs de fonte de alimentação, vocês vão encontrar os Schmitt Trigger, os disparadores Schmitt, ou gatilho de Schmitt, tá? São esses circuitos aqui que tem 2 limiares na entrada, você tem que alcançá-los para mudar a saída. Tá bom, pessoal? Primeiro link da descrição. Inscreva-se no canal. Se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode financiar o canal, você pode fazer doação, você pode se tornar-se membro do canal. Nós oferecemos cursos, vídeos, lives e promoções exclusivas. E aqui na descrição você tem a nossa loja virtual. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Nos veremos aqui numa próxima aula. Por enquanto, muito obrigado e até nosso próximo encontro.